Olá a todos! Este é o primeiro episódio do programa Reeduca, o podcast que trata da retomada da educação pós-pandemia. Eu sou o Gustavo Frutuoso e no episódio de hoje vamos conversar sobre os prejuízos neurológicos em crianças durante a pandemia. Para essa conversa, conto com a presença da psicopedagoga Thaís Graciotto. Reeduca, o seu canal da educação. Thaís, após 2 anos com aulas remotas, agora as crianças estão tendo suas aulas presenciais e sem restrições. Qual é o tamanho do impacto no desenvolvimento delas nesses 2 anos longe de professores e coleguinhas? Bom, vamos pensar que o desenvolvimento ocorre através da interação. A criança ela precisa interagir, observar, para aprender, para desenvolver as suas estruturas internas cognitivas, né? Então, se ela está privada dessas interações, dessas relações com os outros, lógico que isso tem um impacto no seu desenvolvimento, principalmente aí no desenvolvimento dessas conexões neurológicas. Então, a pandemia com certeza causou um prejuízo por ela estar privada dessas relações com seus amiguinhos e com os professores, mas ainda é muito cedo para a gente ter o resultado do tamanho desse prejuízo. A gente ainda não consegue quantificar. Por quê? Porque a gente ainda não sabe qual é o real prejuízo que isso causou. Porque a gente recebe as crianças hoje no consultório com determinadas características, apresentando determinados prejuízos comportamentais, e a gente não consegue ainda determinar, afirmar se esse prejuízo é orgânico, é próprio da criança, ou é um prejuízo que foi causado pela pandemia, por essa falta de estímulo. Então, com certeza teve um impacto considerável, grande, só que a gente não consegue ainda falar do tamanho desse impacto. Acho que ainda vai demorar um tempo, porque a gente precisa retomar esse tempo perdido de estimulação. Então, vamos considerar assim, ficou 2 anos sem estimulação. Ok, então vamos voltar e estimular 2 anos. Vamos ver aí o que a gente consegue recuperar. Para aí sim a gente pensar que, ok, estimulamos, retomamos, desenvolveu, não desenvolveu, e aí sim poder falar de tamanho de impacto, o que realmente gerou prejuízo definitivo ou momentâneo. Saindo um pouco da sala de aula, como deve ser o papel dos pais no momento? Existem formas de ajudar no desenvolvimento de seus filhos? Os pais podem ajudar organizando, dando rotina, dando regra, dando etapas, porque a gente não pode esperar que a criança ou o adolescente ele faça sozinho, porque ele não tem estrutura, ele não tem conhecimento prévio para fazer sozinho, porque se ele está desorganizado, se ele não está sabendo fazer, ele precisa de alguém que dê uma base para ele fazer. Então, é a mesma coisa que a gente comece a pensar em construir uma casa pelo 2º andar. A gente não vai conseguir, a gente tem que começar ali pelo térreo, primeiro andar, para ir para o 2º andar. É a mesma coisa a questão do aprendizado, do desenvolvimento. A gente tem que ir pro mais simples. Eu preciso aprender a como fazer, ter exemplos, para depois ir para o mais complicado e para a maneira mais autônoma. Então, o pai precisa dar essa organização, precisa ajudar na questão de talvez, olha, agora não é hora do celular, vamos tentar colocar o celular depois, de uma maneira colaborativa, porque eles têm uma tendência muito de se opor à questão imperativa, e o pai, assim, o pai entender que essa questão de tentar um discurso um pouco mais colaborativo com o filho não exclui dele a autoridade familiar. Bom, depois dessa grande resposta da Thaís, não tinha maneira melhor de encerrar esse episódio. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui.